Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Hoje estamos novamente com o Coronel Douglas Macgregor, ex-assessor do Secretário de Defesa dos Estados, veterano de combate condecorado, PhD e autor de vários livros sobre estratégia de guerra. Então sim, é sempre um prazer tê-lo de volta. Bom estar com você, Glenn. Antes de entrarmos nos recentes desdobramentos diplomáticos entre os Estados Unidos e a Rússia, gostaria de saber como você interpreta o que está acontecendo na Ucrânia em relação à guerra, e especificamente em relação às linhas de frente e à capacidade militar que ainda persiste na Ucrânia. Estrategicamente, não posso acrescentar muito ao que Viktor Orbán disse. Ele foi muito direto ao afirmar que a Ucrânia perdeu a guerra, e isso é verdade. A guerra ucraniana contra a Rússia, que é uma guerra por procuração de Washington contra a Rússia, está perdida. Se olharmos para os acontecimentos atuais, é deplorável. Os russos estão avançando em várias áreas. Obviamente, ainda há algumas batalhas de cerco acontecendo, onde restam focos de resistência modesta. Mas, no fim das contas, eles estão avançando, porque não há muita resistência ucraniana, já que a maioria das tropas ucranianas está morta. E aqueles que aparecem, sabemos, com algumas exceções, envolvem muitos idosos e garotos. Então, a Ucrânia está em seus últimos suspiros, o que, na minha opinião, é o motivo pelo qual Zelensky está correndo por toda a Europa agora, tentando desesperadamente encontrar alguém que forneça dinheiro e equipamentos que, de alguma forma, transmitam a ilusão de que ainda existe um Estado ucraniano com força. Eu não acho que exista. Então, o que vejo acontecendo agora é que os russos vão avançar para o oeste. Não vejo motivo para que eles parem neste ponto. Acho que eles vão em direção a Zaporizhzhia, porque lá há pontes sobre o Dnieper, o que cria a oportunidade para os russos se decidirem atravessarem. Eles poderiam seguir para o sul em direção a Odessa. Eles poderiam seguir para o norte em direção a Kiev, de qualquer forma. Mais ao norte há outras penetrações, mas sejamos francos. Quando encontram os ucranianos, a resistência deles é fraca, e as fortificações, em muitos casos, já não estão mais guarnecidas porque simplesmente não há tropas ucranianas para ocupá-las. Então, do ponto de vista puramente militar, acredito que esta guerra acabou. Não há dúvida alguma quanto a isso. Agora, os russos estão decidindo em que medida seus objetivos estão sendo alcançados. E acho que eles estão tendo uma reunião conosco no Alasca, mais como uma cortesia ao Donald Trump, do que por qualquer outra razão. Não porque haja alguma necessidade ou exigência da parte deles. E como você interpreta os desenvolvimentos recentes ao norte de Pokrovsk? Porque os russos de repente avançaram, acho que foram 12 ou 15 quilômetros, por uma região que supostamente estava defendida. Eles pareceram atravessar direto, e de repente, novamente, já houve cercos no passado. Mas agora as cidades inteiras de Pokrovsk e Mironograd estão sendo capturadas em um grande cerco. Isso é incomum. Eu queria saber como você explica isso. É um colapso? Estamos nos aproximando de um colapso? E qual é o significado dessas grandes rupturas? Bem, eu acho que estamos no meio do colapso agora. O estabelecimento militar ucraniano não é mais capaz de fazer muita coisa. Eles não têm grandes reservas que possam lançar na linha de frente. E eu acho que agora, especialmente com suas unidades Azov, eles estão poupando essas tropas, ainda que sejam, em grande parte, unidades do Ministério do Interior. Eles estão segurando essas forças, acredito, para se protegerem, ou seja, proteger o regime e, com sorte, mantê-lo no poder em Kiev. O que você descreveu é interessante, porque essas deveriam ser as chamadas cidades-fortaleza, que seriam defendidas ferozmente contra os russos. Isso é muito parecido, francamente, com junho e julho de 1944, quando Hitler declarou certas cidades, Mogilev e outras, como lugares-fortaleza que seriam defendidos até o amargo fim.
that would be defended to the bitter end. And it was simply impossible to do so. E simplesmente era impossível fazer isso. E muitas pessoas simplesmente desobedeceram às ordens dele porque perceberam que defender cada centímetro de território durante o último ano e meio a 2 anos era uma perda de tempo. Acho que esse mesmo tipo de mentalidade se instalou entre os ucranianos. E neste momento, muitos soldados ucranianos estão apenas tentando sair do caminho porque não conseguem impedir o avanço. E você se pergunta se fosse um soldado ucraniano neste momento. A guerra está obviamente perdida. Não temos nada para lançar na batalha. Então por que eu deveria sacrificar minha vida? Que diferença isso fará no resultado? Acho que essa é a mentalidade que está tomando conta na Ucrânia. E até mesmo os canais mais pró-ucranianos estão admitindo o desastre, se você prestar atenção ao que dizem. Então acho que isso está começando a ser compreendido. A pergunta novamente é, o presidente Putin, seus colegas e esse círculo interno que está no comando têm objetivos e metas específicos. Quantos desses foram alcançados e quantos não foram? É difícil para mim julgar de onde estou. Acho que o plano, desejo ou objetivo de aniquilar o estabelecimento militar ucraniano foi em grande parte alcançado. Mas aí surgem esses problemas. Você tem os alemães, é claro, que se levantam e dizem, bem, vamos fornecer mísseis Taurus. Bem, isso é um absurdo revoltante. É como se você tivesse um soldado ferido e exausto, ele é o último homem no campo de batalha, e você entrega a ele um lança-chamas e diz, vai lá, faça o melhor que puder. Isso não vai fazer nenhuma diferença no desfecho da guerra, mas deixa o povo em Kiev feliz, porque cria a ilusão de que ainda resta alguma coisa. E também agrada os globalistas e neoconservadores que estão comandando a Europa, porque eles acham que eles estão prejudicando a Rússia. É tudo uma bobagem. E acho que o presidente Putin tem se esforçado muito para deixar claro aos alemães que, se eles fornecerem esses mísseis Taurus e eles forem lançados da Ucrânia contra Moscou, São Petersburgo ou qualquer outro lugar, então eles vão tratar a Alemanha como co-beligerante e vão atacar a Alemanha. Como, quando, onde e o quê? Isso é outra questão. Espero que os alemães estejam ouvindo, porque acho que os russos estão levando isso muito a sério. Bem, nós falamos muito sobre isso nos últimos 3 anos, e você basicamente disse desde o primeiro dia que essa guerra estava sendo vencida pela Rússia, mesmo quando todas as manchetes da mídia diziam que a Ucrânia estava vencendo, que eles estavam ganhando. Sabe, Putin vai morrer em seu bunker, falando sobre como dividir a Rússia, o que fazer após a derrota da Rússia. Sabe, quão humilhante devemos ser com a Rússia? Quero dizer, novamente, já que você foi uma das pessoas que previu isso desde o início, por que você acha que o Ocidente subestimou a Rússia? E que erros foram cometidos do nosso lado? Ou seja, do lado da OTAN e da Ucrânia. Bem, acho que precisamos entender que realmente não existe uma estratégia do lado ocidental. Existe uma lista de desejos. E as pessoas no comando decidiram, ou decidiram logo no início, na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, que a Rússia representava uma ameaça ao globalismo, uma ameaça aos planos deles para a Europa e para os Estados Unidos. As mesmas pessoas que querem as fronteiras abertas e convidaram milhões de não-europeus para o mundo ocidental com o objetivo de essencialmente destruir o que eu chamaria de populações centrais da Europa e dos Estados Unidos, são elas que querem desesperadamente destruir a Rússia. É uma conexão muito interessante. Agora acho que isso fracassou. Está chegando ao fim em termos da guerra com a Rússia. Mas por que a Rússia? Bem, a Rússia era esse petisco apetitoso que todos queriam consumir nos anos 1990. Quando tudo desmoronou, todo mundo entrou. Quando digo todo mundo, de quem estamos falando? Bem, estamos falando dos capitalistas financeiros, as pessoas que ganham dinheiro com taxas de transação, comprando coisas, desmontando-as e vendendo-as. Pessoas como esse homem, Browder, que é muito proeminente em suas críticas ao presidente Putin.
O presidente Putin surge em um momento muito importante da história da Rússia, porque até então, a Rússia estava essencialmente indefesa, nua, diante de todas essas pessoas determinadas a destruí-la. E quando digo destruir, quero dizer desmembrá-la, pegar tudo que tivesse valor usando qualquer alavanca que tivessem, fosse o crime organizado ou influência direta de estados. A ideia era dividir tudo e roubar os mais de 40 trilhões de dólares em recursos. E com o que sobrasse, você estabeleceria um regime fantoche. Você colocaria alguém no poder, assim como instalamos o regime em Kiev em 2014 e, posteriormente, outros líderes. Esse era o plano para a Rússia. Faremos com a Rússia o que fizemos com a Ucrânia. E a Ucrânia era apenas uma ferramenta útil, só isso. Bem, tudo isso fracassou agora. Isso não vai acontecer. Mas nós, no Ocidente, na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, ficamos com dezenas de milhões de pessoas que foram introduzidas em nossos países, que não pedimos, que não queríamos e que não podemos empregar nem sustentar. Então, o que vai acontecer? Eu acho que toda mudança vai se afastar da Rússia em algum momento e tudo vai se tornar interno. E quando isso acontecer, todos esses governos, o governo do Biden, Macron, Starmer, todos eles, serão varridos, o que precisa acontecer, na minha opinião, até certo ponto. O presidente Putin tem exercido contenção e paciência porque está aguardando esse desdobramento. Quero dizer, ele não é tolo nem estúpido. Ele sabe o que está acontecendo no Ocidente. Ele é um dos poucos em Moscou que realmente entende e aprecia o que está acontecendo no Ocidente. Então, provavelmente ele aconselhou pessoas em particular, olhem, vamos esperar. Não se empolgue. Não tente lançar nenhuma ofensiva importante. Vamos avançar aos poucos. Vamos desgastar esse exército até que ele deixe de existir. E então tomaremos o que acharmos necessário para garantir a segurança da Rússia. E novamente, ele nunca teve interesse em governar não-russos. Quero dizer, isso é uma das coisas que ninguém parece entender por causa da mídia e das mentiras que todos contam no topo das estruturas políticas. Não há interesse em entrar na Europa. Ele não quer governar nenhum ucraniano ocidental. Isso seria uma dor de cabeça em uma escala que nem conseguimos imaginar. Ele sabe disso, nada a ver com isso. Ele tem procurado pessoas dispostas a se posicionar e dizer, olha, essa guerra acabou e vocês podem ficar com o que conquistaram, que de qualquer forma já é russo. Agora cabe a nós lidar com os ucranianos. Ele esperava que isso acontecesse em Varsóvia, em Berlim, em Bratislava, em Budapeste. Ainda não aconteceu, mas acho que estamos chegando mais perto. Mas o motivo de isso não ter acontecido é por nossa causa. E acho que as pessoas estão começando a perceber que tipo de poder de permanência nós temos. Nosso sistema financeiro é muito frágil. Não conseguimos vender nossa dívida. Fracassamos miseravelmente no mercado de títulos. Agora estamos recorrendo aos títulos do Tesouro e renovando os investimentos a cada 4 ou 6 semanas, porque não conseguimos ninguém para investir por 10 anos ou 2 anos. Ninguém quer mais comprar isso. Em algum momento, essa locomotiva, esse modelo de consumo financiado por dívida que usamos e que nos levou a uma dívida soberana nacional de 37 trilhões de dólares. Além disso, provavelmente há mais uns 10 a 20 trilhões de dólares em dívidas em outros lugares que os americanos nem sabem ou percebem. O fato é que estamos chegando ao fim. E acho que há uma sensação de que estamos nos aproximando do fim desse sistema de consumo financiado por dívida. E acredito que Putin esperou por isso acontecer. Ele fez tudo o que pôde, junto com o resto do mundo, para basicamente se livrar das dívidas. O BRICS é totalmente sobre se desfazer das dívidas americanas e ocidentais e ser livre de dívidas. Trata-se de mudar todo o sistema monetário para algo que tenha valor real, uma moeda lastreada em algo concreto, como ouro, talvez outros metais preciosos também. Mas a questão é que todos estão tentando se afastar de nós. Somos o que você poderia chamar de paciente zero, o portador original da praga.
Qual é a praga? Bem, a praga é o dólar. O dólar é veneno. É assim que transferimos nossa dívida para as pessoas. Então, o que as pessoas estão fazendo? Estão desdolarizando. Estão se livrando disso. O que estou tentando dizer é que deveríamos entender a realidade de onde estamos no Ocidente, algo que ninguém quer enfrentar. Mas acho que o presidente Putin entende essa realidade. Sei que Xi entende. E sei que Tóquio e Seul já perceberam isso. E se você for ao Nordeste Asiático e conversar com as pessoas de lá, elas simplesmente estão esperando que a gente vá embora, porque sabem que não podemos nos dar ao luxo de ficar muito mais tempo. Acho que isso vai acontecer na Europa também. Mas enquanto isso, o que recebemos de Washington? Bem, recebemos esse teatro político. Queremos manter a ficção de que ainda somos hoje o que éramos há 30 anos, que nada realmente mudou. Isso não vai funcionar por muito mais tempo. Então, acho que em última análise, o presidente Trump, quando for ao Alasca, se encontrar com o presidente Putin, vai ser educado. Acho que ambos serão educados um com o outro. E acho que o presidente Putin vai deixar sua posição clara, que não mudou há muito tempo. O presidente Trump vai ouvir. Ele entende completamente o que está ouvindo. Eu não sei. Às vezes tenho a impressão de que as pessoas ao redor do presidente Trump têm interesse em mantê-lo desinformado, para que ele se levante de vez em quando e diga: "Ah, os russos estão sofrendo perdas terríveis, e eu sei que Putin quer acabar com essa guerra." Bem, é claro que ele quer acabar com a guerra, mas ele não está sofrendo grandes perdas. Sabe, eles tinham perdas de 2 dígitos todos os dias, ou seja, mortos em combate, em janeiro, fevereiro e março. Era tipo 25, 30, 40, 50, 60 russos por dia. Sabe quanto é agora? É de 1 dígito. É de 1 dígito. As perdas do lado ucraniano, como se esperaria no fim de uma guerra quando as coisas estão desmoronando, são horríveis. Então, é uma questão de avançar, chegar ao rio Dnieper. Mas quando você chega lá, a pergunta que precisa fazer é: ok, chegamos até aqui. Alcançamos o objetivo de destruir as forças ucranianas. Mas ainda temos essa fachada de governo sentado em Kiev. Ainda não temos realmente ninguém com quem conversar. Temos esse homem, Trump. Mas o que ele pode oferecer? Sabe, se você está procurando algo como o Tratado de Estado Austríaco, aquilo levou muito tempo para ser negociado. Os austríacos estavam profundamente envolvidos. Eles queriam ser neutros. Queriam ficar fora de perigo. Eisenhower, na época, disse: "Graças a Deus não podemos defender todos esses países contra os soviéticos." E os soviéticos ficaram felizes em sair, porque não viam nenhum propósito real em estar lá estrategicamente. A Áustria não oferecia nada a eles. Então, no final das contas, funcionou. Todos concordaram. As garantias foram feitas. Se você é o presidente Putin, onde isso vai acontecer? Quem vai fazer isso? Então, quando ele for se encontrar com o presidente Trump, acho que ele será muito educado, mas não acredito que ele tenha confiança de que o presidente Trump possa cumprir qualquer coisa. Quantas vezes já ouvimos o presidente Putin dizer a todos: "Conheci vários presidentes. Todos pareciam boas pessoas e queriam fazer as coisas de forma diferente." E o que aconteceu? Todos acabaram fazendo a mesma coisa. E é isso que aconteceu com o presidente Trump. Então não existe uma estratégia real além de continuar fazendo o que temos feito desde o início dos anos 90. É só isso. Agora você tem novas bases surgindo na Escandinávia. Para quê? Para fazer o quê? Contra quem? É uma loucura. Então, em vez de 840 bases no exterior, acho que agora temos quase 900. E novamente a pergunta é: para quê? Contra quem? Mas o sistema vai continuar funcionando até não conseguir mais. E estamos nos aproximando da entropia. Mas o mundo ainda não percebeu isso. E por enquanto, a marca americana ainda é muito forte. Mas em algum momento a entropia vai se instalar. E mais cedo do que tarde. Acho que os próximos 60 a 90 dias serão muito voláteis aqui nos Estados Unidos, financeiramente e economicamente. E acho que o presidente Trump sabe disso.
Veja, o presidente Trump enviou forças para Washington. Washington, como capital nacional, tem sido uma vergonha há décadas. Ele quer acabar com isso. Quer limpar a cidade. Ele quer que seja um lugar seguro para se caminhar. Toda vez que viajo para, ou a partir do aeroporto Dulles, inevitavelmente encontro amigos da Alemanha ou de outras partes da Europa, e todos falam comigo e dizem, meu Deus, por que vocês não fazem algo sobre a sua capital? E eles estão certos. Precisamos fazer algo. Os britânicos têm um problema semelhante. O mesmo acontece com o pessoal de Berlim e com os franceses em Paris. Todos nós queremos isso. Agora ele se apresentou e vai fazer algo a respeito. Ele também falou sobre estabelecer uma força de reação rápida para lidar com distúrbios internos dentro dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, acho que o presidente Trump conhece a fraqueza por trás da fachada aqui em casa. A falta de coesão social, a quebra da lei e da ordem. Acho que ele sabe, mesmo dizendo, paramos tudo de entrar ilegalmente. Na verdade, isso não é verdade. Paramos as massas, mas o tráfico humano, o tráfico de drogas, isso continua passando pelos portos de entrada legais, porque os cartéis compraram todos os policiais da alfândega e assim por diante. Mas pelo menos ele sabe que estamos em sérios apuros aqui nos Estados Unidos. Então, o que ele vai fazer quando terminar essa reunião? O que ele vai sair dizendo? Prometi garantir a neutralidade da Ucrânia. Prometo que os russos vão redobrar o apoio a isso. Disse que vou convencer a OTAN sobre essa questão. Neste momento, a OTAN está realmente ouvindo Donald Trump. Quem faz parte da OTAN? É um bando de gatos. Quantos desses gatos querem marchar para o leste e lutar a grande guerra contra a Rússia? Muito poucos, se é que há algum. Então, o que o presidente Trump pode entregar? Acho que Putin sabe. Não muita coisa. E acho que o presidente Trump sabe que não pode fazer muito. Então, eu acho que a inclinação dele, Glenn, vai ser a seguinte. Olha, eu preciso encontrar uma maneira de lavar as mãos disso. Não está funcionando. Não há muito que eu possa fazer a respeito. Essa guerra já foi vencida. Agora, se ele vai dizer isso publicamente, eu não sei. Mas na cabeça dele, ele pensa, agora vou focar no Oriente Médio. Mas a verdade é que o que está acontecendo no Cáucaso com o Azerbaijão, o que está acontecendo com o corredor que atravessa o leste da Síria até a Turquia e o Azerbaijão, assim como o que está acontecendo no sul da Síria e a destruição, a subjugação de Gaza, da Cisjordânia e todo esse outro assunto. Tudo faz parte da mesma coisa. As mesmas pessoas que estão promovendo esses objetivos e essas metas também têm impulsionado a guerra contra a Rússia. Na cabeça deles, se conseguirem transformar o Azerbaijão em uma plataforma para atacar o Irã, que é o que eles querem, isso ainda traz o benefício adicional de prejudicar a Rússia. Então, as mesmas forças subjacentes, o que gostamos de chamar de Estado profundo, que na verdade nem é tão profundo assim, estão em ação. Tudo gira em torno de bilionários oligárquicos que estão perseguindo esses interesses. Acho que ele vai tentar fazer algo no Oriente Médio, mas não acredito que terá muito efeito. Novamente, penso que ele é um prisioneiro das pessoas ao seu redor e do direcionamento do Estado em uma direção específica que ele parece não conseguir alterar. Mas sobre essa determinação, porém, de continuar a perseguir a Rússia, mesmo agora que vemos que a guerra foi perdida, como você explica ainda a estratégia mais ampla da OTAN? Quero dizer, você conhece essas pessoas. Você teve um papel central no planejamento estratégico, desde Kosovo até o Iraque. Como essas pessoas são em particular? Porque todos os documentos estratégicos são meio que suavizados. Mas sobre o que essas pessoas conversam em relação ao que esperam da Rússia? Uma visão mais ampla. Qual é a posição da Rússia no mundo em comparação com a nossa? O que está essencialmente por trás dessa ideia de que tipo de relacionamento devemos ter com os russos? Bem, eles fazem parte de uma onda ideológica que vê tudo o que não está sob seu controle,
E agora estou falando de controle no sentido dos globalistas. Estados que têm uma forte identidade nacional. Estados que decidiram, como a Hungria fez. E eu acho que os poloneses e outros também. Não, nós vamos ser poloneses, nós vamos ser húngaros, nós vamos ser o que somos. Não vamos ser uma nação poliglota mergulhada no politicamente correto e comprometida com o suicídio em nível nacional. Em outras palavras, esses globalistas, é isso que eles querem. Eles querem isso para a Rússia. Eles simplesmente querem estender a doença que está matando o Ocidente para a Rússia, para a China, para qualquer um, em qualquer lugar, porque ideologicamente acham que estão certos. Eles acham que são o futuro. Na realidade, eles pertencem muito ao passado. A lição da história é, me desculpe, mas as nações são muito fortes. As pessoas que vivem nelas são reais. Esses conjuntos genéticos não são irrelevantes, eles significam algo. A cultura que criaram, a civilização que criaram e mantiveram, tudo isso é real. Não são construções artificiais. A construção artificial é o globalismo. É aí que estamos agora. Então, quando você conversa com essas pessoas em particular, é como entrarem no mundo de fantasia. Sabe, vamos criar essa utopia onde todos vivem juntos, se amam e vão trabalhar juntos. E é assim que deve ser. Tive essa discussão muitos anos atrás. Nossa, acho que foi em 1995, quando voltei a Ohio para os acordos de Dayton. Ohio for the Dayton Accords. I had to go there and Eu tive que ir lá e fui encarregado de desenhar um mapa, o que acabou sendo inútil porque toda vez que traçávamos uma fronteira, um dos participantes, Izetbegovic ou outro qualquer, entrava e dizia, não, precisamos ter aquela vila tem que ficar aqui ou algo assim. Então não foi uma tarefa muito produtiva, mas o que eu ouvi repetidas vezes foi, essas pessoas precisam aprender a viver juntas. Esta é a nova Europa, este é o futuro, tudo é integrado. E então eu disse, bem, vocês sabem, os sérvios, os croatas, eles não querem isso. Eles querem viver em seus próprios países. Ah, mas eles são todos iguais, todos falam a mesma língua, não há diferença entre eles. E eu disse, bem, eles acham que existe, e há muitas evidências de que eles estão certos, existe mesmo. E devo dizer que alguns dos seus compatriotas estavam entre os piores infratores. Finalmente, cansei de lidar com o norueguês e falei diretamente para ele. Disse, então vamos acabar com a fronteira entre Noruega e Suécia. Qual é a diferença entre noruegueses, suecos e dinamarqueses? Por que vocês não vivem todos no mesmo construto civilizacional? E claro, isso é diferente. Não, não é diferente. A Noruega existe porque se chamam norueguesas. Elas têm uma cultura, uma língua, uma história, um propósito. Bem, os sérvios também, os croatas também e os bósnios também. Então não venha me dizer que nada disso importa. Mas essas pessoas são os precursores de pessoas como Tony Blinken e os precursores de praticamente todos os que eu chamaria de, digamos, malucos que vivem em Washington, D.C., que vivem na terra do nunca, onde tudo é progressista, todo mundo está feliz e todos se amam. E veja, nossos próprios países agora estão divididos por linhas raciais, culturais e econômicas. Quero dizer, isso não é uma grande festa interminável. Isso tem sido uma catástrofe. E eu tento lembrar as pessoas. Elas dizem, bem, o que acontece se as coisas desmoronarem? Eu disse, bem, Lenin disse que toda nação, todo estado, todo governo está a 3 refeições de uma revolução. Ele estava certo. Quando isso desmorona, tudo sai do controle. E é aí que todo mundo diz, espera aí, o que você está fazendo no meu país? Você não é como eu. Sabe, por que você está recebendo todo esse dinheiro? Quero dizer, a Alemanha está com um problema sério agora, porque acho que os alemães se esforçaram ao máximo para pagar somas incríveis de dinheiro para todas essas pessoas que apareceram no país e que ninguém lá quer. E, aliás, eles estão vivendo infinitamente melhor e recebendo mais do que os próprios alemães. Então, esses são problemas enormes que estão chegando. E voltando ao Putin, acho que ele entende. Acho que ele sabe que isso está por vir.
Assim como Xi e sua equipe, eles olham para nós e veem que isso está desmoronando. Acho que, em particular, o presidente Trump está preocupado com isso. E é por isso que ele está adotando as medidas que está aqui no país. Mas enquanto isso, no exterior, ele não parece ter muito controle. Acho que a CIA, o Departamento de Estado, a alta liderança militar, há uma cabala em Washington que tem interesse em garantir que nada mude e que continuemos seguindo por esse caminho. Não acho que ele possa fazer muita coisa a respeito. I don't think he can do much about it. Eu sinto que já vimos esse filme antes. No século XIX, foi a mesma coisa. A globalização começou com as ferrovias, novas indústrias, pessoas cruzando fronteiras. Todo mundo começou a falar a mesma linguagem dos estados pós-nacionais. E então, com o tempo, isso começou a se esgotar ao reduzir a coesão interna. Quando a globalização e a economia começaram a desacelerar, especialmente depois de 1873, de repente tudo começou a desmoronar um pouco, e as pessoas perceberam que a energia havia se esgotado e que as consequências, que não tinham sido enfrentadas, estavam se acumulando. Então sim, realmente soa muito familiar. Bem, eu acho que sabe, você poderia argumentar que nós aqui nos Estados Unidos, junto com os estados da Europa Ocidental, todos nos tornamos uma espécie de Áustria-Hungria. Agora, o que não entendemos é por que a Áustria-Hungria se manteve unida por tanto tempo. Lembre-se, foi o Império Austríaco que eventualmente se tornou Áustria-Hungria depois de 1866. Mas o que a mantinha unida? Era chamada de Coroa dos Habsburgo. O que nos mantém unidos? Essa é a questão. E essa é uma pergunta que muito poucas pessoas nos Estados Unidos conseguem responder facilmente. E eu acho que isso é um problema sério. É isso que essa doença chamada globalismo, fez conosco. Não apenas nos confundiu sobre gênero. Sabe quantos gêneros existem? Já ouvi pessoas dizerem, existem pelo menos 7 ou 8 gêneros. Sério? Não, no mundo real. Isso é insano. Todas as coisas que considerávamos verdadeiras, produtivas e saudáveis foram descartadas. Então você tem o caos interno. Pessoas questionando a si mesmas, questionando as instituições, questionando seus governos. Mas todo mundo tem medo de se manifestar, com receio de que, se você tirar as pessoas do poder, quem entra no lugar? Quero dizer, se há uma coisa com a qual realmente temos um problema, e isso não é exclusivo nosso, mas é um grande problema para os Estados Unidos, e acho que em grande parte da Europa Ocidental, é que o que chamamos de banco de talentos é muito raso, porque qualquer um que se levantou e teve a ousadia de discordar foi deixado de lado. Então, se alguém se levantasse e dissesse na Noruega, olha, noruegueses para Noruega, Noruega em primeiro lugar, como isso seria recebido? Isso é ruim. Sério? Por que isso é ruim? Bem, você tem que entender, nós não podemos fazer isso. Quero dizer, isso é o que está sendo incutido nas pessoas. É insano. Isso vai acabar. Mas, como tudo mais, vai piorar antes de melhorar. E tudo isso está ligado a essa guerra na Ucrânia. Sabe, se conseguirmos derrubar o Putin, como se Putin, enquanto indivíduo, fosse a Rússia. Putin lidera a Rússia, e ele é fortemente apoiado, como você sabe, se olhar qualquer dado legítimo de pesquisa. Mas remover ele não vai mudar muita coisa. A Rússia continuará sendo a Rússia. E isso não é algo ruim, isso é algo bom. Precisamos parar de enxergar qualquer estado que tenha uma verdadeira identidade nacional, cultura e língua como algo ruim. Mas é isso que temos feito. Aqui nos Estados Unidos costumávamos insistir na americanização, na assimilação. Isso acabou. Agora permitimos que pessoas de vários lugares venham e estabeleçam países independentes bem aqui no nosso território. Eles querem suas próprias leis, querem tomar cidades inteiras. Quero dizer, isso é insano. Esse é o caminho para a desintegração. Então, em algum momento, o pêndulo balança. E acho que está balançando. Ele foi muito para a esquerda. Agora está pendendo para a direita. E claro, todo mundo à esquerda está gritando, viu? Nazista! Isso não tem nada a ver com ser nazista.
tem tudo a ver com a sobrevivência da civilização ocidental e das identidades nacionais das pessoas e dos povos que a criaram. Mas, por enquanto, vamos continuar nesse caminho muito destrutivo. E eu realmente acho que Donald Trump é alguém que está em conflito porque ele sabe que o que eu disse é verdade e ele acredita nisso. Mas, por outro lado, as pessoas que o financiaram, as pessoas que o controlam, as pessoas que o transportam de um ponto A para um ponto B, as pessoas que entregam seus documentos ou lhe dizem algo, eles não concordam em nada. Eles estão no caminho da destruição. E ele olha para as várias entidades e membros do gabinete, quantas dessas pessoas realmente respondem a ele e quantas respondem a outros. Quero dizer, esse é um grande problema. Não acho que seja exclusivo nosso, mas é muito, muito ruim. Então, enquanto isso, acho que o que ele pensa é, provavelmente preciso me livrar desse projeto da Ucrânia para poder focar no Oriente Médio. Esse step não por peças lá. Tem de corcepker grain. Which I don't think is the case. Sim, bem, J.D. Vance basicamente disse isso. Ele falou, sabe, se os europeus quiserem continuar lutando contra a Rússia, eles podem comprar nossas armas, mas nós terminamos. O que é sim, só levando para minha última pergunta curta, que é, o que você acha que vai acontecer no Alasca? Você não parece ter grandes expectativas de que um acordo será fechado. De novo, não parece que eles tenham um acordo. Normalmente, os líderes de Estado entram nas negociações mais para o final. Mas quando Trump disse que o objetivo da reunião era entender o que a Rússia quer, parece que estamos no primeiro passo. Mas o que Putin vai dizer para Trump no Alasca? Porque Trump falou muito sobre trocas territoriais e que Zelensky teria que assinar alguma coisa. Não ouvi nada sobre restaurar a neutralidade da Ucrânia e acabar com a expansão da OTAN. Mas o que Putin vai dizer para Trump? If you go back to the interview that Tucker Carlson, Se você voltar à entrevista que Tucker Carlson fez com o presidente Putin, eu diria que quase metade daquela entrevista, talvez um pouco mais, consistiu no presidente Putin tentando explicar a Tucker Carlson o que é a Rússia. E era tudo sobre a Rússia. De onde veio a Rússia? Qual foi a origem final desse estado que chamamos de Rússia? Quem são os russos? E quais são seus interesses? Nós nunca entendemos nossos próprios interesses. Não precisávamos, éramos muito ricos. Ninguém realmente nos ameaçava. Vivemos em uma ilha que fica entre o Atlântico e o Pacífico, com vizinhos fracos ao sul que passaram a maior parte do tempo lutando contra todas as forças de pobreza, criminalidade e miséria que se possa imaginar. Então as pessoas no Canadá, que são muito parecidas conosco, e não tinham nenhum incentivo real para nos atacar, assim como nós não tínhamos nenhum incentivo real para atacá-los. Então vivemos nessa posição isolada, muito semelhante à da Grã-Bretanha, separada da Europa continental. Por isso, é muito difícil para os americanos, sem qualquer bagagem, educação ou experiência no exterior por um período significativo, entenderem outras pessoas. Tenho certeza de que parte do tempo será gasto pelo presidente Putin conversando com o presidente Trump para explicar um pouco sobre a Rússia, mas não sei quanto tempo. Outra questão é que pode haver uma oportunidade para alguma discussão sobre a abertura de negociações futuras sobre armas nucleares. E acho que o presidente Trump seria muito receptivo a isso. Gostaria disso. Ele se sente desconfortável com a dimensão nuclear. Há discussões sobre o Ártico. O problema é que existem muitas nações, como a sua, que têm litoral com o Ártico. Elas têm interesse nesse corredor, que agora permite que navios passem de um lado para o outro, além de toda a riqueza mineral que existe lá. Por isso, não acho que vocês vão chegar a algum lugar com isso, a menos que haja uma conferência do Ártico, em que todos se sentem para tentar resolver o que querem e como querem conduzir as coisas. E acho que é isso que o presidente Putin dirá ao presidente Trump se ele tocar no assunto. Mas acredito que vocês podem sair com algum tipo de plano para avançar no futuro e chegar a algum tipo de acordo sobre armas nucleares de vários tipos e categorias.
Especificamente, aliás, voltando ao INF, que nós, muito estupidamente e de forma tola, deixamos de lado. Mas fora isso, não vejo muito resultado disso. E acho que o presidente Putin fez isso como uma cortesia ao presidente Trump e disse sim, vamos concordar, vamos nos encontrar. Mas no final das contas, além de apertar as mãos, sorrir e concordar com futuras conversas, especificamente sobre a questão nuclear, acho que o presidente Trump vai sair dizendo, olha, fizemos o melhor que podíamos. Isso precisa se esgotar por si só. Lembre-se, ele fez aquela analogia estúpida sobre crianças no pátio da escola se batendo, sem entender o que realmente estava acontecendo na Ucrânia. Mas ele vai chegar à conclusão de que isso precisa se esgotar e que ele não pode resolver. Eu não ficaria surpreso se ele dissesse que isso é realmente uma questão para ser resolvida pelos europeus, o que, aliás, sempre foi. Não tínhamos nada que nos envolver na Ucrânia sob nenhuma circunstância. Isso é uma loucura. Mas nos envolvemos, por todos os motivos errados, pelos mesmos de sempre. Então, acho que é para aí que isso provavelmente vai caminhar. Ficarei surpreso se acontecer algo diferente, porque o presidente Trump, no fundo do coração, não é belicoso. Ele não é alguém que quer uma guerra. Mas como eu disse antes, o homem que mais se opôs à guerra em 1914 foi o Kaiser, na Alemanha. Mas quando teve a oportunidade de impedi-la, não o fez. E é assim que vejo o presidente Trump. Falta autoconfiança porque falta compreensão. Quero dizer, uma vez perguntaram a ele, você já leu a Constituição? Ele disse não. Disseram, bem, você realmente precisa ler. Ele respondeu, não, não preciso, tenho todas essas pessoas na equipe. Se eu tiver uma dúvida sobre isso, eles vão me dizer o que eu preciso saber. Esse não é o jeito de administrar um governo, e você não pode conduzir a política externa dessa forma. E lembre-se, ele está sentado à frente de pessoas que são diplomatas e soldados profissionais, que estudaram todos os mapas, estudaram a história. Eles podem voltar e te dizer como era a Ucrânia há 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos, 500 anos. Eles podem te dizer onde estavam as fronteiras, quem controlava o quê, quando e tudo mais. Eles são imersos nisso. O que nós trazemos? Witkoff. Agora, talvez Marco Rubio, que eu acho que provavelmente sabe muito sobre Cuba e o Caribe porque ele é cubano, mas não acho que ele saiba muito sobre a Rússia. Não acho que ele saiba muito sobre a Europa Oriental. Agora, ele pode trazer algumas pessoas com ele que sejam assim. Podemos esperar. Mas minha impressão é que, assim como foi sob Biden e administrações anteriores, temos pessoas que os britânicos costumavam chamar de amadores talentosos. Você já ouviu essa expressão? Pois é, no exército britânico, sempre houve uma resistência enorme à profissionalização de qualquer coisa. Não queremos ser como aqueles prussianos e ler aqueles livros. Esse não é o caminho. Queremos ser esportistas, atléticos e estar ao ar livre. Estou falando sério. E isso explica muitas das falhas militares dos britânicos ao longo de pelo menos 2 a 3 séculos. Eles costumavam falar sobre ter amadores talentosos. Alguém que chega, pode não saber muito, mas é um organizador, é enérgico e entusiasmado e faz as coisas acontecerem. O amador talentoso. O Império Britânico era administrado, em muitos aspectos do lado militar, por amadores talentosos. Bem, você podia se safar com muita coisa no mundo em desenvolvimento. Na verdade, em alguns casos ainda pode. Mas isso não funciona no mundo em que vivemos hoje, no século XXI. É preciso ter profissionais que entendam e sejam bem preparados, mas também é preciso ouvi-los. E eu sei que o presidente Trump não tem interesse em discussões longas sobre nada e não gosta de ler muito material. Então ele vai aparecer e saber mais do que sabia antes. Talvez um pouco. Alguém vai puxá-lo de lado, Glenn, e dizer, olha, senhor presidente, a Ucrânia está destruída. Milhões de pessoas estão sofrendo. Pelo menos 1,8 milhão de soldados ucranianos estão mortos. Vão contar a verdade para ele?
A coisa mais humana que podemos fazer é tentar encerrar essa guerra o mais rápido possível. Então você perguntaria, se fosse presidente, como o presidente Trump é? Bem, então o que devo fazer? Quais medidas devo adotar? Como devo abordar o presidente da Rússia? Tenho sérias dúvidas de que esse tipo de conversa esteja realmente acontecendo. Mas como você apontou, o que está acontecendo nos bastidores é que J.D. Vance diz, bem, deixem que os europeus resolvam isso. Ok, por quê? Porque já fizemos tudo o que podíamos. Somos ótimos, estamos certos. Sempre fizemos tudo certo. O problema são esses malditos europeus. E eu me lembro de ouvir isso, aliás, em 1995, quando o embaixador Holbrooke estava correndo de um lado para o outro em Dayton. Todos esses europeus, provavelmente vamos mandá-los embora. Ótimo. Great. É mais do mesmo. Acho que um dos motivos pelos quais há tantos amadores hoje em dia, e não tantos profissionais, é a ideologia, para ser honesto. No passado, havia profissionais que falavam sobre história e interesses nacionais, interesses concorrentes, interesses de segurança em disputa, onde é preciso confrontar, onde é possível harmonizar interesses, do que deveria consistir a diplomacia. Hoje em dia, a ideologia simplifica tudo para mocinhos contra bandidos, em que não se pode realmente fazer concessões. Até mesmo reconhecer as preocupações de segurança dos seus oponentes é de certa forma considerado imoral, porque você poderia legitimá-los. Quero dizer, nós simplificamos demais as coisas, na minha opinião, com isso. Enfim, muito obrigado, como sempre, pelo seu tempo. Sei que você está ocupado. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Glenn. Foi uma ótima maneira de colocá-lo no final. Obrigado por dizer isso.